Seja bem-vindo, bem-vinda para estudarmos a Palavra de Deus. Capítulo 7, vamos falar aqui dos reinos. São 4 reinos, mais um 5º reino, e aí vem o reino de Deus. Vamos estudar, fazer um resumo aqui desses 4, 5º reino e o 6º reino, o reino glorioso. Vamos lá. Capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Os 4 ventos do céu. Deus está direcionando, está pintando a história. O pintor, o escritor está movendo a história. Os 4 animais, grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar Mediterrâneo. Deus está dirigindo os animais aqui. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Primeiro animal, olha aqui, né? Um leão com 4 asas de águia. O rei leão. Então, Nabucodonosor era o rei dos reis da terra. Tinha grande autoridade, grande poder. E também tinha asas de águia. A águia é a rainha das aves, a rainha do ar. E o leão, o rei da terra. Então, Nabucodonosor tinha autoridade, era o rei dos reis. E diz aqui que as suas asas foram arrancadas. Ele foi perdendo a admiração, aquele encanto, a admiração, foi perdendo a força. As asas foram arrancadas. Perdeu a força, né? Perdeu aquela glória, aquela majestade humana. A glória da terra é passageira. A prova está aqui. Parecia que era imortal, mas não passava de... Olha aqui, ó. Foi posto em 2 pés como homem. Frágil, mortal, passageiro. Aquele glorioso reino que parecia infindável. Quem pode ir contra a Babilônia? Só Deus pode. Deus pode ir contra a Babilônia. E Deus tirou o poder do rei Nabucodonosor e de seus descendentes. Caiu a grande Babilônia. Rei dos reis, e andava como homem. Então, o grande leão, com as asas de águia, tornou-se comum até acabar. Nabucodonosor era o leão, a imagem de Nabucodonosor era um leão glorioso. E diz aqui, leão da Babilônia virou leão da floresta. Quando Deus transformou o Nabucodonosor, né, num leão da floresta. Porque o verdadeiro leão é o leão de Judá. Jesus Cristo, esse é rei eterno, imortal, glorioso e nos dá a glória eterna. Ele tem a vida eterna e ele nos dá a glória eterna. Porque a glória da Babilônia, a glória deste mundo, de Apocalipse 18, o ouro, a glória, os aplausos, tudo vai se murchar. Continuei olhando, verso 5, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sob um dos seus lados, na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Olha só, devora muita carne o Medo-Pérsia, que conseguiu, os medos e os persas se uniram com um propósito só, vencer a Babilônia. O leão de asas parecia invencível, perdeu a coroa, a glória e a majestade da terra,
para o outro reino que invadiu a Babilônia e tomou o poder, o qual se levantou sobre os seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Aí está a vitória com muita batalha. Os medos e os persas, aqui diz, né? O urso, o reino torto, desalinhado diante de Deus. Era um reino que tinha muitos deuses, não honrava ao Deus Criador. Assim como a Babilônia também. Não honrou o Deus Criador. E cadê? Perdeu. E o reino do urso, os medos e os persas, eles eram um reino desalinhado com Deus. Tinham muitos deuses. E só há um Deus verdadeiro, só há um Deus criador do céu e da terra. Tinham 3 costelas, as 3 costelas do grande império Medo-Pérsia. Os grandes reinos que eles conquistaram. 3 costelas, a da Lídia, da Babilônia e do Egito. Tinham suas próprias leis, não queriam seguir a lei de Deus, esse império. Então está aí porque caíram. Primeiro, não estava alinhado com Deus. Tinham muitos deuses. Como a Babilônia, seguiram o mesmo exemplo da Babilônia. Muitos deuses. O homem Deus. O homem querendo ser maior que Deus. Caiu também. Capítulo 7, verso 6. Acompanhem comigo. Depois disto, continuei olhando. 7, 6. Depois disto, continuei olhando. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Olha só que lindo, hein? Leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Que aves são essas? A águia. As asas que eram do leão, olha onde veio parar as asas. Caíram as asas do leão. E as asas do leão veio parar agora no leopardo, o novo reino. O novo poder. Porque o urso não tinha asas. Tinha muita força. Muitas conquistas. Mas a força perdeu para a inteligência do leopardo. A agilidade, a coragem, a agilidade e também inteligência. Olha aqui, ó. Tinham 4 cabeças, 4 asas, uma velocidade muito grande. Alexandre o Grande conquistou o mundo muito rápido, bem jovem e rápido. Olha aqui, ó. 4 asas e 4 cabeças. 4 cabeças quer dizer o quê? Poder e inteligência. 4 cabeças. A inteligência do mundo grego. Perceba que ele não foi na força. Um animal menor conquistou um animal maior. Pela inteligência da conquista. Ele era um conquistador, não só de área, de terra, mas ele conquistava também o coração das pessoas. Aqui fala Alexandre, em 336 a.C., começou a reinar na Macedônia e foi muito rápido para conquistar o mundo. Em 168 a.C., olha aí, caiu Alexandre, um jovem, aos 33 anos. Aí vem, aqui na Bíblia, o 4º animal, que é o 4º reino. Olha só, já falamos então, a Babilônia, Medo-Pérsia, já falamos também do Império de Alexandre o Grande, e agora vem o Império Romano. Verso 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha só, diferente de todos, espantoso. Era um dragão, porque não disse que era o dragão, mas era um animal terrível, espantoso. O dragão. E aqui, 10 chifres. O Império Romano dominou tudo. Quem eram essas 10 nações que formaram a Europa a partir da queda do Império Romano? São 10 reis, conforme a profecia diz. Depois desses
esse animal espantoso, os 10 chifres assumiriam o poder. E aconteceu certinho. Olha, os 10 reis, os vândalos, ostrogodos, visigodos, francos, os burgúndios, anglo-saxões, lombardos, érolos, suevos, alamanos. Os 10 reis. Desses 10 reis, conforme a Bíblia diz, eles assumem o poder com a queda do Império Romano, caem 3 para subir o chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Nós vamos já falar agora para vocês. Quais foram as 3 nações que caíram, os 3 reis que caíram na história? Os érolos, os vândalos e os ostrogodos, os reinos bárbaros que destruíram o Império Romano, estão entre os 10. Então, o chifre pequeno derruba 3, conforme está dizendo lá. Quem é esse chifre pequeno, gente? Que cresceu, se tornou o rei dos reis da Europa. Está aqui. É a monarquia papal, que foi crescendo a partir da força do Império Romano, da aliança da igreja com o Império Romano. O Império Romano estende a mão para a igreja. E a igreja, então, estende a mão para o Império Romano. O imperador Constantino foi o primeiro que deu a liberdade religiosa no Edito de Milão. A igreja, então, ficou livre para ser. E depois a igreja se tornou a religião oficial do Império Romano. Não podia. É o rei dos reis. Tinha autoridade. Era a voz de Jesus. O Papa falou, Jesus falou. Se ele falar, não está na Bíblia, mas ele falou, a voz dele está acima da Bíblia. O Império Romano caiu em 476 depois de Cristo, no Ocidente. Em 538, então, o Papa se torna o rei da Europa, o rei dos reis. Olha aqui, 533, Justiniano reconhece a supremacia eclesiástica do Papa. Olha aí, assinalando o Papa, bispo de Roma, o cabeça das igrejas, no Ocidente e no Oriente. Só tinha uma religião, e quem não aceitasse não tinha liberdade religiosa. Verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu Jesus. Então, você vê que depois do Império Romano acontece o chifre pequeno, aí vem o tribunal de Deus, que já vai julgando. Olha aqui, verso 14, foi-lhe dado domínio e glória e majestade. Isso aqui é o reino do Cordeiro. Cai o leão, cai o urso, o leopardo e o animal temível, que cai também com os seus reis, e vem o Cordeiro Jesus aqui, ó. Olha aqui, ó. Vinha um como filho das nuvens do céu, como filho do homem. Olha só. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino para os povos, nações e homens, de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Esse é o reino do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que reina para todo sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha só o reino que vem, gente. Depois de tudo que aconteceu, vem o reino de Deus. Olha aqui. 18. Mas os santos do Altíssimo recebem o reino. Os fiéis, o reino do Cordeiro. Santo Deus e Pai, obrigado por essa palavra, meu Deus. Que essa palavra seja uma bênção para quem está assistindo, que possa estudar mais, buscar mais, saber mais e encontrar a verdade. A verdade nos libertará. A verdade nos libertará. A luz nos iluminará e nos dá o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe, espalhe essa mensagem, porque ela vem da palavra de Deus. Ela vem da boca do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Viva Jesus Cristo. Compartilhe, comente, qualquer pergunta pode fazer. E que Deus nos abençoe.